Olá, galera! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo e na aula de hoje, a prof vai explicar algumas atividades que deverão ser feitas, certo? Então, eu sugiro que você vá pegar o seu livro e, enquanto isso, dê um pause no vídeo, tá? Agora que você já pegou o seu livro, né? Você vai abrir ele lá na página 75. Na última aula, nós fizemos até a atividade 3, letra A, B e C, né? Então, o enunciado do exercício 4, ele tá ali na página 75. O que esse enunciado me pede? Ele diz o seguinte: em todas as alternativas a seguir, há inadequações quanto às conjugações verbais, ou seja, tem alguns verbos conjugados de forma incorreta. Eu vou ter que identificar esse verbo e reescrever as frases de uma maneira correta, adequada. Então, assim, a prof vai ler com vocês e vai resolver a primeira para vocês compreenderem como vocês devem resolver esse exercício, ok? A letra A me diz o seguinte: se eu era um bom livro, seria de poesias. Se eu era? Esse se eu era não tá adequado, né? Porque se eu usei esse ser de possibilidade, eu tenho que conjugar esse meu verbo no modo subjuntivo, certo? Que é o modo que a gente está estudando, da hipótese, da possibilidade de uma coisa que eu quero que aconteça, que eu desejo que aconteça. Então, como que ficaria esse verbo era, né? De uma forma mais adequada. Então, ao invés de eu dizer se eu era um livro, eu vou dizer se eu fosse um livro, né? Então, se eu fosse um livro, seria de poesias. Então, eu preciso reescrever a frase adequando esse verbo no modo subjuntivo, ok? Depois, a atividade 5, eu tenho um breve textinho ali. E aí, eu tenho algumas questões interpretativas, né, que estão bem tranquilas, assim, de serem resolvidas, tá? E nós vamos falar da letra D, que eu creio que é a que vocês terão um pouquinho ali de dificuldade. Por quê? Porque ela não me sugere verbos para resolver a minha questão. Então, esses verbos eu tenho que ir pela lógica do que eu li no texto, certo? O exercício me diz o seguinte: a protagonista afirma que, ao acompanhar a avó na viagem, ela a protegeria de muitos perigos. Complete as orações abaixo, criando algumas hipóteses de como ela agiria nessas situações. Gente, são sugestões, não tem só uma resposta correta. Você conjugando o verbo de forma correta e a frase fazendo um sentido como um todo, né? Vai estar certo, tá? A prof vai fazer uma delas com vocês, tá? Não quer dizer que você tem que usar esse verbo que eu vou usar em todas, até porque nem se encaixa, certo? Então, a primeira ali que eu vou fazer com vocês diz assim: se vovó, daí tem o espaço, né? Um mal-estar repentino, eu... E aí, tem outro espaço para que eu complete. Então, assim, quando eu tenho um mal-estar, eu poderia usar ali o verbo sentir. Como eu tô conjugando isso no modo subjuntivo, se vovó sentisse, por exemplo, eu posso usar o verbo sentir. Então, ali, ó, como que ficaria? Se vovó sentisse um mal-estar repentino, de repente, o que eu poderia fazer? Eu posso colocar eu chamaria um médico, eu posso colocar eu pediria ajuda, né? Eu ligaria para o hospital. Então, eu tenho várias hipóteses, né? O ligaria, o chamaria, que eu poderia colocar ali também. Então, assim, a prof deu isso de sugestão só para vocês compreenderem que não tem ali o verbo, mas você lendo, você consegue dar um sentido, né? E, lógico, eu tenho que conjugar ali os verbos de forma que fique coerente. Tudo bem? O nosso exercício
vocês é uma tirinha do nosso menino prodígio, o Calvin, né? Então, você vai ler a tirinha, tá? Também temos algumas questões interpretativas mesmo, tá? Que essas a prof prefere que vocês compreendam, né? O que a tira disse, para poder fazer. A letra C também é uma resposta pessoal, tá? A letra A tem a ver com a tira, a letra B, a letra C também, porém, é a sua opinião, tá? Nós vamos lá para a letra G, que pode ser também que vocês tenham alguma dificuldade na resolução. A letra G me diz assim: reescreva as falas da tirinha, troque a palavra talvez, que tá ali em destaque, por se. Lógico, fazendo as adaptações necessárias. Então, eu tenho ali já um exemplo, tá? Então, ali eu tenho: talvez eu consiga colocar minha camiseta por cima. Como ele usou talvez, ele usou talvez eu consiga. Se eu mudar esse talvez para se, não dá para falar se eu consiga, não é? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que adaptar. Então, ali, ó, se eu conseguisse colocar a camisa por cima, certo? Iria para a escola agora mesmo, que é a continuação ali no caso da frase, certo? Continuando, então, o que eu vou ter que fazer, então, no meu exercício, prof? Eu vou ter que pegar as demais falas da tirinha ali do Calvin e fazer essa mesma substituição. Trocar o talvez, né, pelo se. E, lógico, adaptar o verbo para ficar de uma forma coerente. Por último, eu tenho a minha letra H. O que ela me pede? Qual é a diferença de sentido quando eu mudo o talvez pelo se? Ai, prof, tô com dúvida. A prof gravou um vídeo com slides para vocês sobre o modo subjuntivo. Você pode rever esse vídeo e você também pode voltar lá na sua apostila, na página 62, onde a gente tem o quadro de conjugação do modo subjuntivo, tá? Então, lá eu tenho o presente, o pretérito imperfeito e o futuro, que são os 3 tempos. Então, assim, quando que eu uso o talvez, né? Quando que eu uso o se e quando que eu uso o quando? O se eu sei que eu posso usar ele no futuro ou no pretérito, né? Então, eu vou observar isso. Quando eu usar o talvez, eu vou observar lá em qual tempo verbal e o que esse tempo verbal me indica. Quando eu usar o se, o meu verbo mudou. Mudou para qual tempo verbal e o que esse tempo verbal me indica. E é assim que eu vou construir a minha resposta, tá? Observando o quadro, vendo o que o tempo verbal do talvez indica e o que o tempo verbal que eu modifiquei indica, certo? Vou explicar os dois. E para a aula de hoje, pessoal, seria isso, ok? Dúvidas? Estamos no meeting ali para saná-las, resolver, tá bom? Beijo, até mais.